O título da nossa mensagem de hoje é Novo Nascimento, condição única para entrar no reino de Deus. Vamos ler João, o quarto evangelista, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Prezados ouvintes, este cidadão importante da nação judaica, chamado Nicodemos, não era um cidadão muito popular na Bíblia Sagrada. Apenas algumas vezes vamos encontrá-lo agindo, e aqui nós temos a primeira vez que ele então é mencionado na Bíblia numa atitude de procurar Jesus de noite. Quem era ele? Nicodemos era da seita dos fariseus, príncipe dos judeus, membro do Sinédrio e mestre em Israel. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, constituído de 71 membros, entre os quais se encontravam Nicodemos. José da Arimateia também fazia parte desse grupo de pessoas importantes da nação judaica. E Nicodemos, então, era um homem de grande responsabilidade, e foi este homem que procurou Jesus de noite, demonstrando a sua carência e ignorância espirituais. Por 3 vezes ele é mencionado no Evangelho de João. Quando visitou Jesus à noite, como agora estamos lendo, quando protestou contra a condenação de Jesus, conforme o registro de João 7, 50 a 52, e por fim, quando levou grande quantidade de unguento para ungir o corpo do Senhor Jesus para o seu sepultamento, conforme o registro de João 19, 40. Abrindo um espaço, eu lhe pergunto agora: e você, meu prezado ouvinte, alguma vez na sua vida você já procurou Jesus? Procuremos Jesus em todo o tempo e em todas as horas. Ele está sempre pronto para nos atender. Repetimos continuamente o convite de Jesus de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o convite de Jesus é franco, aberto, e ele disse mais em João 6,37. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mesmo as criancinhas que foram levadas por seus pais à presença de Jesus, e os discípulos, julgando que as crianças
não precisavam de uma atenção especial, começaram a impedir que as crianças fossem trazidas a Jesus, e ele repreendeu seus discípulos: deixai as criancinhas de vir a mim, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Ora, meu amigo, meu ouvinte, você também não vai ser recusado. Agora, temos essa particularidade apontada no texto, que ele foi ter de noite com Jesus. Existem muitas opiniões a respeito, por que à noite? Talvez ele não quisesse ser visto falando a sós com o mestre. Nós temos exemplos de pessoas, por exemplo, que estão fazendo pesquisas religiosas, como um certo homem, membro de uma família tradicionalmente pertencente a uma grande religião. Ele começou a ler a Bíblia e ficou despertado para obter mais informações. Escreveu para o remetente da literatura que ele havia recebido e pediu, juntou um envelope apenas com o endereço, sem colocar o nome dele. Por que ele fez isso? Porque ele estava ainda na pesquisa com dúvidas e não queria que a sua família tomasse conhecimento, porque abriria um problema dentro de casa. Só o endereço. Mais tarde, ele escreveu àquela igreja e disse: agora pode colocar meu nome no envelope, porque eu já me decidi, já aceitei Jesus Cristo como Salvador. Então, ao invés de criticarmos Nicodemos porque procurou Jesus de noite, o fato importante a registrar é que ele foi a Jesus. E há pessoas titubeantes que sentem necessidade de uma aproximação, mas ficam paradas, com receio da opinião de parentes, de amigos, de conhecidos. O que dirão se eu souber que eu estive numa igreja evangélica, ouvindo a palavra de Deus, aceitando o convite do pastor Natanael para ir à Igreja Evangélica da Paz domingo à noite? Que dirão? Ora, meu amigo, saiba que você precisa de Jesus, e isso é fundamental. Circunstâncias presentes são indiferentes face o que Jesus pode nos oferecer. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Talvez não quisesse então ser visto falando a sós com Jesus. Então, repetindo, o fato é que ele procurou e desejava obter melhor conhecimento da sua vida eterna. Ele o procurou porque viu em Jesus algo superior a si. Felizes são os que, mesmo fracos e quase mortos, procuram a Cristo. Não importa a hora do dia ou da noite, seja no templo ou em qualquer outro lugar, é sempre tempo de ir ter com Jesus, assim como fez. Agora, um aviso muito solene, que temos repetido frequentemente em nosso programa. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não intente procurar socorro da parte de Jesus depois da morte. Parentes não podem ajudar, dinheiro não pode ajudar, e outros recursos humanos não tem jeito. É enquanto temos vida. E Nicodemos fez isso. Ele foi procurar Jesus, e há pessoas que ainda o ignoram, mas não têm coragem de aceitar o desafio. Bom, a palavra de Jesus para Nicodemos foi incompreensível. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repetiu:
Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você já pensou um determinado grupo religioso dizer que há uma classe de pessoas que não precisa nascer de novo? Só quem tem esperança celestial é que precisa nascer de novo, contrariando abertamente o ensino de Jesus, que é condição universal. Ninguém é excluído dessa exigência do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E eu quero dizer que o reino de Deus é uma expressão que às vezes não é bem entendida por todas as pessoas. Mas podemos apontar duas situações que representam o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus mencionado por Jesus, no qual Nicodemos, se tivesse a experiência do novo nascimento, poderia entrar, é a mudança que ocorre em nossas vidas, que nós chamamos a regeneração. Então Jesus entra em nossas vidas, passa a governar, e nós então vivemos dentro de uma situação nova, porque Jesus reina, domina em nossos corações. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, está exercendo o seu domínio exclusivamente na vida daqueles que o recebem como Salvador e Senhor. E o segundo ponto, o segundo aspecto do reino de Deus é o reino visível, futuro, que a Bíblia aponta no capítulo 20 do Apocalipse, quando Satanás for preso, lançado no poço do abismo, impedido de tentar as nações, Jesus Cristo se sentará no seu trono aqui em Jerusalém e reinará e transformará este mundo num período áureo, como havia no princípio, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, gozando da intimidade com Deus, vivendo dentro da sua vontade. Então Jesus estará reinando visivelmente, para que sejamos participantes do reino visível de Cristo. Futuramente, é preciso que atualmente nós tenhamos esta experiência do novo nascimento, sem o qual, meu prezado ouvinte, se você está sendo ensinado que você pertence a uma classe que não precisa nascer de novo, aí não é seu lugar, porque você está sendo obstado, impedido, orientado irregularmente, porque a palavra de Jesus tem mais autoridade de qualquer pessoa humana, por mais importante que seja o seu cargo eclesiástico. E aí a resposta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Para Nicodemos, o novo nascimento parecia impossível, fisicamente falando. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui nós notamos que o que diz o apóstolo Paulo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nicodemos, um mestre religioso, estava falando como um homem natural. Como? Eu já sou idoso, tenho que voltar ao ventre de minha mãe? Isso é impossível.
E Jesus então se admirou de tanta ignorância religiosa que disse: tu és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Por que ele devia saber? Porque no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, está lá a promessa de Deus: tirarei o vosso coração de pedra, vos darei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos, e nos meus estatutos observareis. Ora, como é que tu és mestre e não sabes? Então, nascer de novo é nascer do Espírito, é ser nova criatura em Jesus Cristo, como diz 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo é um novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Dizemos mais que o novo nascimento é uma transformação espiritual e moral pelo Espírito Santo. É esta transformação que dá vida para o crente mudar de costumes, de conduta, dando preferência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essas evidências comprovam o novo nascimento. Então, o novo nascimento vem de cima, operado pelo Espírito Santo, e pela lavagem e renovação do nosso entendimento. Com este processo, o crente produz o que antes não produzia, o fruto do Espírito, que está no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, essa pergunta de Nicodemos, como pode ser isto? Ele expressou desejo de experimentar o novo nascimento, sem dúvida, com esta pergunta, e Jesus usou a figura do vento para ilustrar e afastar as dúvidas quanto ao novo nascimento que havia no coração dele. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como não se vê, nem se apalpa o vento, nem se sabe de onde ele vem e nem para onde vai, assim é a operação do Espírito Santo, que, sendo invisível, faz com que seus efeitos sejam sentidos no coração dos que recebem a Cristo como Salvador. Veja que bênção indescritível que é mencionada na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Diz em seguida no versículo 4: porquanto todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E no versículo 8, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Então aqui nós temos todo aquele que é nascido nascido de novo, ele vence o mundo. E aí está, meu prezado ouvinte, o ensino de Jesus, que é muito atual para os nossos dias e que precisamos, então, abrir nossos corações para que Jesus possa entrar em nossa vida e se dar esta mudança, esta transformação que pode nos levar a ter entrada no reino de Deus. Agora, é verdade que Nicodemos foi a Jesus de noite, mas na sepultura de Jesus, Nicodemos estava lá em pleno dia, não mais à noite, nem oculto, mas na presença de todos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés,
100 arratéis equivalem a 30 quilos. E mirra é um perfume extraído de uma resina odorífica de grande preço, e o aloés é uma planta cujas folhas produzem uma resina que é usada para perfumar roupas e camas. E ele e José de Arimateia tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com especiarias e num sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto, puseram a Jesus. Experiência do novo nascimento pelo qual ele passou. Você já nasceu de novo? Se não nasceu de novo, então procure ter esta experiência para você ser um cidadão do céu. Como disse Paulo, a nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Repetindo, Filipenses 3, 20, 21.